Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou o Felipe. Eu sou o Léo. Deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Boa. A nossa convidada de hoje, ela é especialista em Google Ads e ela fala, prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, obrigada pelo convite, estou muito feliz, pessoal. Primeiro podcast depois da campanha, uma loucura. E é isso. Ah, eu Boa. imagino. Então, pra gente dar início, conta um pouco da tua história, como que você foi chegar até o mercado digital, conta como foi seu background. Tá. O começo foi o seguinte, eu nunca, eu sempre tive a veia empreendedora, né? Uhum. Então, eu tinha muita briga em casa com os meus pais, por conta de dinheiro, meu pai e tudo mais. E aí, com 13 anos, eu tive um basta ali, que eu parei de falar com meu pai. E naquele momento, eu precisava, porque ele me dava uma mesada e eu não queria pedir dinheiro pra minha mãe. Aí eu falei, vou ter que fazer alguma coisa pra me virar. E aí, nesse momento, também tinha mudado de escola, porque eu tava indo muito mal na escola, sempre fui muito mal na escola. E aí, minha mãe, em forma de castigo, ela me trocou de escola, falando, né, que ela me ameaçava de me colocar na escola pública. Eu falei, mãe, não vai fazer diferença, me colocar numa particular, numa pública, as notas vão continuar mesmo, porque eu era bem revoltada, assim, não queria estudar. Aí ela fez essa troca, e nesse momento eu falei, não tenho nada a perder, se eu for passar vergonha, ninguém me conhece mesmo nessa escola. Aí eu comecei a fazer doces em casa, né, fazia lá meus brigadeiros, as trufas. Gastei R$160 na primeira compra ali de ingredientes. E aí eu lembro que eu fiz, e no primeiro dia que eu fui na escola, eu levei uma amostra, né, das trufas, dos brigadeiros, e fui passando de sala em sala, no intervalo ali, que tava toda a galera, todas as séries. E aí eu fui distribuindo, olha, fulano, quer experimentar, não sei o que lá. E aí eu dei isso de graça para as pessoas, e no dia seguinte eu embrulhei bonitinho, e comecei a vender. E aí, como a pessoa já conhecia, né, sabia se gostava ou não, foi muito mais fácil. Sim. Né? Porque aí doce ainda vicia, né, a pessoa. E aí começou. E meu padrasto, ele é contador, né, tem empresa de contabilidade. E ele abriu uma empresa pra mim. E aí eu coloquei o nome de Doce Mundo. Então, com 13 anos, eu abri a Doce Mundo. E fui até mais ou menos os meus 19 anos de idade. Quando eu tinha 16 anos, eu queria expandir. Vender mais, porque a margem dos doces é muito baixa. E para eu, né, conseguir vender mais, eu tinha que alcançar mais pessoas. Na época eu não sabia o que era anúncio online, o que era, nunca pesquisei nada sobre isso. E aí tinha surgido o botão impulsionar do Facebook, não era nem do Instagram ainda. E eu já tinha página, né, eu fazia fotos, vídeos bonitinho lá, fazia o marketing da Doce Mundo, gostava muito. E aí teve um vídeo que era uma Páscoa, que era um ovo de Kinder Bueno, né? Nesse vídeo, eu corto ele assim no meio e a Nutella cai. Então, no orgânico, as pessoas já gostaram muito. Era a febre do momento. E aí eu falei, vou testar aqui esse botão impulsionar, vamos ver o que dá. Eu coloquei R$50 e nessa Páscoa eu faturei, R$8 mil. Faturei. E assim, eu fazia tudo da Doce Mundo sozinha, né? Era eu empresa. E nessa Páscoa eu lembro que eu fiquei tão com ranço, cansada de cozinhar, porque, pensa, R$8 mil dividido em ovo de Páscoa é R$70 no máximo, R$70, R$80 que eu cobrava num ovo de Páscoa. E aí, era muito ovo de Páscoa pra fazer sozinha. E, eu passei 15 dias que eu nem dormia. Eu só fazendo doce, a pessoa indo lá buscar, entregar e tudo mais. Eu falei, gente, nunca mais na minha vida eu quero fazer isso. E eu não tinha mentalidade ainda de buscar. Eu não queria delegar, porque eu sempre fui muito... como eu fazia os doces, ainda mais nessa parte de comida, você não consegue, delegar pra qualquer pessoa. E a pessoa com quem sabe fazer as coisas é um custo maior, obviamente. E na época eu também não dava pra pegar uma pessoa muito experiente. Então eu ficava sempre assim, não vou contratar, vou continuar fazendo, só que ao mesmo tempo eu tinha que fazer o marketing, tinha que fazer o financeiro, tinha que fazer as compras. E aí uma vez eu até tentei colocar minha mãe pra me ajudar. Só que ela fez uma merda logo de cara, que eu falei assim, não dá. Aí eu fiquei traumatizada, não quero ter funcionário nessa empresa. E aí eu continuei até os meus 19 anos, que aí teve um problema que meu padrasto teve uma briga com um sócio, né, aí deu falência na empresa dele naquela época, e a gente mudou, né, o estilo de vida e eles tiveram que morar na praia. Eu não queria morar na praia, na época eu tava em São Paulo, e eu não queria morar na praia, porque ia ser muito longe, já tinha meus clientes aqui, na época eu também namorava e eu não queria. Aí eu fui morar com a minha avó.
Quando eu fui morar com a minha avó, ela não tinha estrutura e também não queria que eu fosse fazer os doces lá, porque suja muito, né? Sim. É um puta trabalho. E aí, nesse momento, eu entrei em depressão. A primeira depressão que eu tive foi aos 19, 18 anos. Que aí eu tinha que pensar, eu vou fazer faculdade, mas eu não tenho dinheiro pra pagar a faculdade, nem meus pais vão pagar. Mas eu não quero fazer faculdade também. O que eu vou fazer de faculdade? Tipo assim, eu não queria fazer gastronomia pra trabalhar em um restaurante, sei lá. Eu não tinha muita visão na época. Aí, eu comecei, vou arrumar um emprego qualquer. Só que eu queria um emprego que me beneficiasse de alguma forma. Na época, eu comecei a estudar, quando eu fiz o primeiro impulsionar ali com 16 anos, eu comecei a pesquisar sobre marketing digital, as áreas que tinha, tudo mais. E aí, eu fui descobrindo o mundo, né, o universo. E aí, eu falei, eu quero criar uma loja online, né, um dropshipping na época. E aí, na verdade, não era nem drop, era e-commerce mesmo que eu queria. E aí eu falei, mas aí então, já que eu não sei muito das coisas, eu preciso aprender na prática, eu sempre fui muito da prática, não de ficar pegando ali, lendo e tudo mais. E aí, nesse momento, eu fui buscar um emprego numa agência ou numa empresa que era de e-commerce, especializada nisso. Foi quando eu achei vários estágios na época, fui fazer várias entrevistas, e meu maior sonho na época é poder trabalhar nessa empresa, né? Uma empresa que me beneficiasse em relação a conhecimento, mas que fosse, tipo, na Faria Lima. Porque na época eu morava na Zona Norte. E, tipo assim, vim pra Zona Sul de São Paulo era outro mundo pra mim. Falar assim, cara, é tipo assim, primeiro mundo. Nunca tinha saído do país. Eu falei, aqui é primeiro mundo. E aí, eu lembro que eu passei numa empresa, foi a primeira agência que eu trabalhei, foi a DDWB. Na época eles eram especialistas, eles eram programadores, né? Faziam sites e tudo mais, mas tinha muitos clientes de e-commerce. Eu falei, é aqui que eu vou aprender. E aí tinha dado muito match também com o dono da agência, porque ele tinha uma veia, assim, bem empreendedora, empresário, a gente tinha o mesmo mindset e tudo mais, então meio que casou, deu uma sinergia. E eles tinham poucos funcionários na época, eu cresci, a empresa cresceu e eu cresci com a empresa. E aí, nessa época, eu era estagiária, e era só eu e o dono da empresa que cuidava da parte de mídia, já tinha 30 clientes, só que ele era especialista em Google já. Já tinha um investimento, tudo que ele fazia era direto no Google, ele não fazia ainda Facebook, não tinha Instagram, nada disso. E aí, ele tinha gostado também que eu tinha feito o negócio do Facebook, falou, a gente vai fazer uma troca aqui, né? Você vai ajudar na parte de Facebook, você já teve uma experiência, e eu já vou te ensinar também o Google para você ir tocando os clientes. E as coisas foram acontecendo tão rápidas, porque como eu tava na casa da minha avó, detalhe, pra eu entrar nesse estágio, eu tive que entrar na faculdade de marketing, eu não queria fazer. Mas aí eu fui, né, depois que eu consegui, eu falei, só tem um problema, não faço faculdade, nem quero fazer. Ele falou, tá, mas a gente, né, começa aí, coloca numa faculdade qualquer, só pra gente poder fazer a parte burocrática. Aí eu fui, comecei uma faculdade lá do lado da minha casa, presencial, e fui levando nas coxas, assim, só pra ter o negócio pra poder entrar na agência. E aí, enfim, como nessa época eu não tinha mais nada pra fazer da minha vida, e eu era muito econômica, eu não queria sair pra não gastar, um outro detalhe também, que minha motivação quando eu tinha 13 anos pra começar a vender, eu tinha um sonho de sair da casa dos meus pais muito cedo, porque eu tinha briga direto com a minha mãe, meus pais são novos, né, eles me tiveram muito novos. E aí, eu queria muito sair de casa, porque era muito estresse. E, enfim, aí eu tinha o sonho de sair de casa. Beleza. Aí, entrando nessa agência, eu não tinha mais nada, né? Eu via meu namorado, que era do interior, na época, de final de semana. Então, dia da semana, não tinha mais nada pra fazer. E aí, eu ficava o dia inteiro na agência. Porque eu tava aprendendo muita coisa, negócio de Google, tava aprendendo site, tava aprendendo copy, tava aprendendo... Tudo que tipo assim, esses nomes que eu falo, eu aprendi recentemente, porque na época a gente nem falava isso. Era, sei lá, texto pra vender, enfim. E era estágio, tipo, 6 horas, né, que você fica no estágio. Eu ficava mais de 14 horas na agência. E não era nem pelo trabalho, é porque eu realmente queria ficar ali no ambiente, querendo aprender, porque a galera fazia vários trabalhos diferentes que eu nunca tinha visto. E essa rotina, ele me beneficiou muito. Uma, porque os donos da agência, que eram 2, eles falavam assim, cara, eu queria ter a sua disciplina, né? Porque pra chegar na agência, eu acordava 4:30 da manhã, né? Porque eu morava com a minha avó e minha tia também morava lá com ela.
E pra eu pegar o ônibus, eu não podia ir sozinha, porque era um lugar, assim, mais comunidade, tudo mais, perigoso. E aí, eu lembro que, na época, eu tinha que acordar 4h30, junto com a minha tia, pra, tipo, ela pegar uma carona, que ela tinha carro, que ela também atravessava a cidade pra trabalhar na empresa dela. E aí, ela me deixava no ponto de ônibus. E aí, se eu não acordasse esse horário, eu não ia mais não ia mais trabalhar. Aí, eu acordava 4h30 da manhã, ficava lá no ponto de ônibus, sei lá, umas 5h30, chegava na agência no máximo 6 horas, só que eles só abriam 7 horas. E aí, por sorte, tinha uma academia do lado, na época eles só abriam também 7 horas, mas eu conversei com eles, falei, cara, não tem como abrir 6 horas da manhã pra eu não ficar aqui 1 hora, também era um pouco de madrugada, né, dependendo do horário que eu chegava, porque às vezes eu chegava mais cedo e tava tudo escuro, só tinha eu na rua. E aí eles, né, a academia abriu, começou a abrir às 6 horas da manhã pra eu ficar lá, eu treinava 1 hora e depois ia pra agência. Até que eles tiveram até que me dar uma chave da agência, porque muitas vezes os donos não queriam chegar cedo e também não tinha muito funcionário. E aí eles deixavam a chave, entra aí na hora que você chegar pra você também não ficar na rua. Enfim. Aí essa rotina era muito puxada, né? E eu tava muito motivada na época porque eu queria aprender. Então, fazia isso na parte da manhã, aí ficava até umas 7 da noite lá com eles, depois fazia a faculdade presencial, que era de noite. E aí, com o tempo, a empresa foi crescendo muito rápido, né? As pessoas foram descobrindo marketing digital, buscando agência, especialista na área para poder cuidar das campanhas, de site e tudo mais. E com isso, de 30 clientes, a gente foi para 60, 100 e tudo mais. E eu fui crescendo junto. Tipo, em um mês, eu tava como estagiária. Em um mês, eles já mudaram para assistente, de assistente para analista, de analista para coordenadora, depois deu um boom gerente de mídia em 1 ano. Legal. Eu tava como gerente de mídia com 19 anos, 18 anos na agência. E aí, nesse momento que tudo tava acontecendo, a gente tava ganhando muito cliente também de Google, né? Mídia, basicamente Google, que era o nosso core, né? E aí teve o programa do Google, que começou em 2017, que era o programa que já tinha em outros países, mas veio pro Brasil em 2017, que é o Google Agência Experts. E aí convidaram 30 pessoas, sendo dessas 30 pessoas, 2 para cada agência. Então, era 15 agências do Brasil inteiro que mais investia e tinha resultado com o Google, com os clientes. E aí, para representar a agência, foi o dono da agência e ele falou, eu queria convidar você, porque você que cuida eu que gerenciava já todos os clientes, né, junto com ele. E aí, ele falou, e na época eu tinha já meus 7 analistas, né, que eu cuidava junto. E ele falou, mas eu quero que você represente, porque, né, você tá aqui desde o início com a gente e tal. E aí eu fui 2 anos seguidos pra fazer o treinamento no Google. Então, aí já começou a realização de sonhos, né? Tipo assim, fui trabalhar na Faria Lima, que era do escritório do Google. Antigamente. Aí eu fiquei 2 anos lá nesse treinamento, fui formada, tenho chapéuzinho, canudo, tudo do Google Agência Experts. E aí, depois disso, eu consegui dar entrada no meu apartamento, com 19 anos. Né, com o dinheiro que eu tinha economizado da Doce Mundo, e eu também já tinha na época eu era CLT, eu tinha carteira assinada, então já consegui comprar meu apartamento. E aí fui desenvolvendo, até que no momento dos eventos do Google, meu perfil, eu fazia muito stories, né, eu gostava de gravar e tudo mais, marcava lá, e os empresários, donos de agência que estavam lá também, começaram a ganhar visibilidade, porque lá tinha vários... como que se fala? Não é bootcamp, eles faziam vários jogos, várias dinâmicas, valendo prêmios para quem acertasse tudo depois do conteúdo denso que eles passavam. E eram, era 30 pessoas concorrendo, sei lá, um patinete. E eu sempre fui muito competitiva. Aí eu falei, cara, eu vou dar um jeito de me destacar daqui dentro. Aí eu fui e ganhei, sei lá, uns 3 desses joguinhos. E não tinha muitos, era tipo uma vez no mês. E no máximo. E aí eu fui, peguei 13, era super difícil. Aí eu ganhei um patinete, uma geladeira do Google. Caraca. E tudo com o logo do Google. 2 geladeiras eu ganhei. E outro eu nem... Não lembro o que era o outro. E aí, o pessoal, o dono de agência, começou a me mandar mensagem. LinkedIn bombando, direct do Instagram, tipo assim, mandando proposta. Vem trabalhar comigo, que isso, que aquilo. Aí foi... E era uma época que eu já tava 3 anos, né? 3 anos, no finalzinho do programa ali na primeira agência que eu fui trabalhar.
E aí eu já tava, tipo assim, preciso de novos desafios, né? Eu tinha mais de 100 clientes que eu gerenciava, 150 clientes que eu tava gerenciando nessa agência, né? E só que assim, todos, no máximo, um investimento de R$200 mil no mês. Cada cliente. E aí eu falei, preciso de novos desafios. E aí eu tinha gostado de uma proposta de uma empresa, na época, de uma agência, que era cuidar de clientes. Tipo assim, era 7 clientes, mas eram 7 clientes que cada investimento era R$1,5 milhão por mês. Nossa. Aí eu falei, eu preciso de novos desafios. E esses clientes eram, tipo, Livelo, Marisa. Tudo que, tipo assim, ia bombar no meu currículo. Sim. Tipo, né? E aí eu falei, tá, e agora? Como que eu falo com a agência que me criou, basicamente, me colocou no mercado? Mas aí foi muito tranquilo, né? Tranquilo assim, entre aspas. Que eles não queriam, né? Eles aumentaram, fizeram contraproposta pra me manter. Eu falei, cara, mas pensa assim, é só um intercâmbio. Eu preciso pra uma outra agência pra poder adquirir mais conhecimento e também, né, melhorar meu portfólio. E aí a gente entrou num acordo que eu ia pra essa outra agência, eu ia ser gestora lá da outra agência, mas em paralelo eu ia continuar com eles. Porque eu falei assim, eu era tão motivada e tão competitiva, mas eu queria muito bagagem, experiência e tudo mais. Eu falei, eu vou conseguir lidar com duas agências como gestora. Tá ótimo. Aí eu fui lá pra outra agência, ficava durante a tarde cuidando, né, deles e até a noite, desses clientes. Também tinha um time de 7 pessoas e na outra agência né, liderava os outros 7 pessoas com as contas que eu já tinha. E aí eu fazia isso na parte da manhã. Quando eu fui pra essa agência dos clientes maiores, cara, foi uma das experiências assim que começou a mais me moldar hoje pra personalidade que eu tenho. Porque eu cheguei lá, o time já estava formado, eram 7 analistas, né? E metade deles eram homens, casados, acima de 30 anos. E eu era uma fedelha chegando lá pra mandar neles, né? Tipo assim, outro perfil. Tipo assim, e eu era... O jeito que eu falo hoje, eu era, tipo, 0 no passado. Porque eu era toda tímida, falava, ai, por favor, não sei o que lá. Tipo, hoje eu boto o pau na mesa e falo, se vira. Mas aí eu cheguei lá e eles falaram, tá, essa pessoa aí que vai cuidar de mim? Quer dizer, vai liderar o time aqui? É isso mesmo? E aí, enfim, teve vários casos lá que eles me desrespeitaram e tudo mais, mas... Teve machismo, preconceito? Teve tudo. Teve assédio, machismo, tudo. Tipo assim, de me botar pra baixo, falou, você não sabe de nada. Acredito até etarismo, contra a idade mesmo. Porque, né, ainda tinha muito... Hoje ainda tem, mas na época ainda tinha mais, muito porque... Né, a gente vai evoluindo, mas ainda tem esse preconceito. Pessoa era nova, mulher... tímida, tipo assim, é muita coisa. E aí, beleza, eu entendo, mas aí eu fui moldando também, né? Eu fui aprendendo a lidar com esse tipo de pessoas. E nesse tempo eles foram saindo, né? Porque não aguentaram, obviamente. Falaram assim, pô, tô me sentindo desrespeitado e tudo bem, melhor pra mim. E aí eu fui contratando novas pessoas, enfim. Aí eu fiquei nessa parte com essas 2 agências. E nessas 2 agências eu comecei a ter, obviamente, muita demanda, né? Porque eu não tava cuidando de uma empresa, tava cuidando de 2. Aí eu tive meu primeiro burnout. Nesse burnout, eu lembro que eu fiquei tão estressada, tão... não era estressada, eu comecei a ter crise de pânico, fui parar no hospital pra tomar injeção porque o coração tava parando, um monte de coisa doida, taquicardíaca, enfim. E aí eu falei, tá, eu preciso dar um tempo. Aí eu falei assim, só que eu sou sempre 880, eu não consigo ser equilibrada nas coisas. Aí eu fui e falei, tá, vou pedir demissão das 2 e vou dar um tempo. Aí eu fui, pedi demissão e fui morar fora 3 meses. Falei, esse daqui vai ser meu ano de 3 meses sabático. Aí eu fui, falei, tá, já tô cansada de ficar sem fazer nada, vou voltar. Aí quando eu voltei, entrei no mundo de lançamentos. Fui trabalhar ainda em 2 agências, que era do Fábio Ricotto, agência Mestre, e depois do Euriler, a Esparta. E aí foi quando eu também criei um outro portfólio, né? Porque até então, essas 2 primeiras agências eram mais e-commerce. Né? E-commerce, B2B, enfim. E aí eu fui criar o portfólio de lançamentos. Não sabia o que era, eu fui aprender lá na agência Mestre, com o Fábio Ricotto. E aí eu lembro que eram os 4 amigos lá, os comediantes, Thiago Afonso, lá, Padilha. E aí também teve clientes maiores, Tilibra, enfim. Muitos clientes grandes, e aí depois eu fui pra Esparta,
Que aí realmente eu fui entender, de fato, o que era lançamento, né? Sim. Porque até então, a Agência Mestre não faz uns lançamentos monstruosos. Uhum. Na época que eu tava lá, pelo menos. E aí, na Esparta, eles fazem uns lançamentos monstruosos. Uhum. Eu fui atender o Paulo Coenca. Tipo assim, maior lançamento... Não. Atendi muito também. Eu fui atender o Paulo Coenca, ajudei no lançamento do meu ex, que é o Breno Perrucho. Fui fazer do Danilo Zanini, a Regiane, que é do negócio de social media. E, tipo assim, muitas pessoas. E aí, depois disso, eu comecei a atender por conta. Uhum. Né? Eu saí da Esparta, o Paulo me ligou, queria que eu trabalhasse direto para ele, sendo gestora de tráfego dele. Aí eu fui, continuei com outros e-commerce. E levei isso daí o ano passado inteiro. E aí, até então, eu continuei, só que com eu agência, né? Eu empresa. E... Nossa, mas aí, tipo, entrando nesse contexto, assim, a questão do network, quão importante foi pra você? Porque o pessoal que trabalha no digital, às vezes não tem esse know-how de, pô, é importante ir pra evento pra fazer networking, importante pra você. Foi um passo que foi muito importante ou tem outra coisa que agregou muito ao networking? Olha, o network, pra mim, eu falo que se eu não tivesse ele, eu não estaria onde eu tô hoje. Em nenhum lugar que eu estive aconteceria. Por quê? Desde a época que eu comecei o negócio dos doces, eu sempre, né, fui cara de pau. Por mais que eu vesti um personagem, porque eu sempre fui muito introspectiva, tímida. Mas na hora de trabalho, eu sempre vesti o personagem pra poder me desenvolver. E aí, desde a época que eu tinha que ir direto falar com as pessoas e tudo mais, eu aprendi que quando você vai, oferece uma coisa, mostra seu produto, serviço, a pessoa conhece, ela vai indicar para outra pessoa. Então, sempre o que eu tinha em mente era, eu vou apresentar, ver se a pessoa gosta ou não do produto, vou continuar vendendo se ela quiser, e eu sei que ela vai me indicar. Então, isso foi para tudo na vida. Até que eu entrei na agência, aí eu fui pro programa do Google, que foi onde começou a abrir as portas pra mim, de relação a pessoas maiores, né? Porque no programa do Google era só, tipo assim, dono de empresa gigantesca, faturamento de milhões, ou agência que cuidava de muitos clientes maiores. E aí o leque foi aumentando, né? Porque eu fui querendo me destacar. Sim. Eu participava dos jogos, ganhava os jogos, sei lá, às vezes fazia umas perguntas que era realmente pra... né, mostrar ali, chamar atenção. Porque quando você chama atenção ou se conecta com outras pessoas ali do círculo, você mostra que você também tem algo a oferecer. Sim, porque network é isso, né? Você interessado, né? Exato. E eu nunca cheguei na pessoa e falei, olha, fulano, sei lá, me ajuda aí sei lá, a trabalhar com X coisa. Nunca fiz isso. Pra mim, eu abomino até a gente que faz isso, que é só interesseira. Então, eu sempre quis mostrar o meu trabalho primeiro, meu serviço primeiro, o meu resultado primeiro, para depois, se a pessoa se interessar, ela, né, falar da oportunidade. E surgiu muitas coisas com isso, né? A primeira foi da agência, quando eu fui para lá. E aí, depois, os eventos de marketing, que eu fui participando, eu fui me conectando com as pessoas. E em São Paulo, isso é bizarro, porque muitas pessoas, quando vai falar de network, só fala de evento de marketing, mastermind e tudo mais. Só que você saindo na noite de São Paulo, no dia, enfim, não interessa. São Paulo é o melhor lugar para se conectar. Sim. E eu, na época que eu tinha terminado um relacionamento, não era de sair. Foi quando eu comecei a conhecer São Paulo. Aí eu ia pra tudo quanto é lugar. Era de segunda a segunda saindo. E eu me conectei. Tipo assim, eu conheci tanta pessoa, mas tanta pessoa. E eram coisas assim, na zoeira, que você tá no rolê e tudo mais, vai conhecer. E eu fiz negócio com tanta gente assim, que vocês não têm noção. Que aí eu fui fazer uma viagem. Olha que doido. Até hoje eu lembro dessa história e eu falo pros meninos, eles não acreditam. Por quê? Eu comecei a conhecer essa galera digital em uma viagem que eu fiz com um amigo meu, que era dono de um dos bares aqui mais famosos de São Paulo. E tinha uma galera lá. E ele chamou o João Pedro e o Matheus Tomoto. Aí eu, tipo assim, era uma viagem no final de semana. E eu conheci o João Pedro DJ, conheci o Tomoto falando de outras coisas. E aí a gente foi se conectando. E com isso a gente se tornou amigos, né? Sim. E eles foram me apresentando outras pessoas. O João Pedro que me apresentou meu ex-namorado, o Breno Perrucho. Aí eu fiquei um tempo lá com ele, também me conectei com outras pessoas, né? Sim. Que ele foi me apresentando quem ele já conhecia. E ao mesmo tempo eu saía, porque eu tinha outras amizades, aí eu conhecia outras pessoas. Então, tudo é Foi se conectando. Uma bola, assim, que
no final, ela precisa acontecer para você se desenvolver. Sim. E aí, foi quando eu conheci o Euriller também, que eu fui trabalhar na agência dele, né? Me conectei com essas pessoas. E para atender essas pessoas, fizeram uma pergunta esses dias até. Como que eu faço para atender esses players maiores que eu admiro? Cara, networking, né? Só atendi fulano de tal porque eu me conectei com alguém que faz parte disso. Sim. E também porque tu tem teu resultado, né, galera? Exato. Tu sabe que você tem que ter o resultado. E aí eu uso isso como... Não é que eu uso, é muito natural. Sim. Não consigo chegar numa pessoa e só ser interesseira, sabe? Eu mostro primeiro o que eu tenho a oferecer. E aí se a pessoa quiser ou não, ela vem e ponto. Mas aí, tipo, por exemplo... O pessoal que assiste a gente, a maioria é a galera de drop, a galera de e-commerce. Mas muitos assistem e às vezes não se identificam muito com essa, tipo... Pô, eu não me vejo empreendendo no digital, eu me vejo prestando serviço para alguém do digital. E para você, qual que foi o ponto-chave fora do network? Por exemplo, você era muito boa em Google. Você era muito uma pessoa que era introspectiva, mas na sua, mas sabia se comunicar. Sim. Então, tipo, como que você foi? Que sacada que você pode dar pra galera que não sabe por onde começar, não tem uma direção? Então, na época, eu não era boa comunicadora, eu era péssima comunicadora. Eu tinha muitos problemas em relacionamento, trabalho. Como eu fui crescendo muito rápido, eu também não sabia liderar. Eu tinha 18, 19 anos. Tipo, nunca peguei uma empresa. A empresa que eu tinha, eu tocava sozinha porque eu não queria delegar. Sim. E eu tive vários problemas com isso até. E aí, como que eu fui me desenvolvendo, né? Justamente no caos que a gente se desenvolve. Então, eu tendo esses problemas, tipo assim, eu me tornei especialista em Google por conta de eu ter entrado na agência que tinha muitos clientes e também do programa e tudo mais. Só que eu fiz todas as mídias. Eu trabalho com Taboola, LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, já fiz todas as mídias. E investimento pesado, então poderia ser especialista em qualquer uma delas, mas Google ficou marcado por conta do programa do Google Agência Experts. E aí, enfim, voltando na parte do desenvolvimento. Se essa galera de dropshipping, né, que eu falei bastante com esse público, quando eu tava na Família On, fazendo co-host deles, falei com o Japa do Digital e tudo mais, pra se desenvolver, cara, o Japa falou tudo pra mim. A história, né, da empresa dele, de drop e tudo mais, ele só conseguiu se desenvolver justamente por conta do network também. Ele tinha sócios muito bons, ele tinha a esposa dele que, tipo, ajudou ele em um monte de coisa de produto. Então, se ele não tivesse essas pessoas, ele não se desenvolveria. Então, é muito importante. Aí, né, pensando aqui na forma como eu me desenvolvi. Na época, eu tava tendo muito problema. Já tinha problemas na Doce Mundo, que eu não queria delegar. Então, eu meio que entrei no ranço da empresa e fechei. Mas também por conta daquele problema. Esse foi o primeiro problema, né? Identifiquei. E aí, quando eu fui me desenvolvendo na agência, que eu tinha que contratar pessoas e tudo mais, eu também tinha problema de delegar, porque pra mim, eu sabia fazer o que eu fazia. E eu não queria... Não tinha confiança em ninguém pra fazer. Eu sempre fui assim, tipo assim, zero confiança nas pessoas. Então, foi uma coisa muito difícil, só que eu tive que aprender na marra, porque eu contratava as pessoas, deixava o básico com elas, mas eu me sobrecarregava. E aí, foi quando eu fiquei... tinha muitos problemas, porque... Como eu deixava muito trabalho acumulado comigo, alguma coisa saía fora do padrão que tinha que sair. E aí eu tive esses problemas, eu falei, tá, vou delegar, vou confiar. E aí eu fui fazendo isso, né, uma questão de confiança mesmo, delegando e treinando a pessoa, porque eu não conseguia deixar uma pessoa fazer alguma coisa, ainda mais com os clientes que a gente tinha, cuidando de investimento, que é um negócio muito importante, tocar sozinha. Aí eu sempre ficava de olho e tudo mais. E aí a minha comunicação também, porque como eu sempre fui... Eu não sabia me comunicar, eu era introspectiva. A forma como eu falava com as pessoas era muito direta. Eu não tinha know-how de liderança. Então, tipo assim, eu era sempre muito chefe. Porra, você fez um negócio errado. Tipo assim, muito direta. Aí as pessoas foram... me odiando, obviamente, porque eu não tinha esse feeling de como lidar com pessoas, porque pra mim eu sempre fui muito prática, tipo, falava na caruda. Errou. Tipo, pô, você fez um negócio errado, investimento do cliente, que não sei o que lá. E a pessoa já ficava assim, ofendida, porque, sei lá, me culpava da forma como eu tava falando com ela. Aí as pessoas foram saindo, então esses problemas... Ruim, né? Exato. Vai contaminando o ambiente, né? E aí eu fui aprendendo que eu passei por muitas pessoas, né? De contratar, demitir, por conta desses problemas. Que a pessoa muda a energia. Tipo assim, ela entra motivada e ela muda a energia quando
o clima tá tenso, ou tem pessoas tóxicas, que nem eu. Sim. E aí eu fui aprendendo, tipo, fui perdendo pessoas boas, né, que eu treinava. E aí eu busquei livros de liderança. Eu escutava muito esses filmes que falam de empreendedorismo e tudo mais. E aí eu fui aprendendo, né? Fui também falando com o dono da empresa, que ele já tinha alguma experiência. E aí fui me desenvolvendo, fui lidando, sabendo como falar com as pessoas. E também até a questão de copy, que na época eu nem sabia o que era copy. Quando você começa a estudar, você já começa a ter uma visão diferente, né? De como falar com as pessoas. Sim, um jogo de cintura também pra lidar com tudo. E aí foi isso. Basicamente foi questão de aprimorando, né? De acordo com os erros, que foram muitos. E bater cabeça. E é isso. Sim. A galera, tipo, que vê... Muita das pessoas que assistem o podcast, tipo, é a galera que tem loja, que faz loja, e-commerce, drop e tal. E, tipo, a tua parada, você conseguiu crescer e escalar, querendo ou não, muito escalada, em gestão, né? Sim. Então, tipo, como é que você pode dar uma dica pra galera, tipo, que pensa, tipo, talvez esse sistema de logística, fazer tudo isso não é pra mim, tipo, quero fazer gestão. Como é que você começou? Como é que você acha que a galera pode começar? Eu sempre fui contra... Eu sou a pessoa do papel, né? Vou me organizar no papel. E sempre funcionou muito, mas isso não acontece com todas as pessoas. Então, uma coisa assim que eu desenvolvi e muito em relação ao corporativo, que como eu participei de várias empresas e tive que lidar com muitas pessoas, time e tudo mais, e clientes para administrar, eu fui aprendendo, né? Cada pessoa tem uma motivação, um jeito de trabalhar, uma organização. E aí, com o tempo, também tive que estudar softwares, programas que ajudassem na organização, porque tem pessoas que você tem que pegar na mão, basicamente, para ensinar e dar o segundo passo. E tudo bem, toda organização tem isso. Tem o que consegue fazer o trabalho sozinho, né, independente, e o outro que precisa segurar a mão para dar o segundo passo. E aí, cada pessoa, você tratando cada pessoa como indivíduo, primeiro, tem que estudar questão de liderança, gestão, porque se você vai ter uma empresa, na época, eu não tive funcionário na Doce Mundo. Tive minha mãe que eu demiti no primeiro dia. Mas se eu tivesse estudado isso, eu saberia lidar melhor com essa situação. Então, estudar, primeiro passo, para você poder ter uma empresa com funcionários motivados para te ajudar, porque um funcionário só vai obter o resultado se ele estiver motivado a conseguir esse resultado para você e para ele, né? Porque é uma moeda de troca. Você vai conseguir alguma coisa para a empresa, uma meta, um objetivo, e ele tem que ganhar alguma coisa em troca, seja dinheiro, status, enfim, qualquer coisa. E aí, o que acontece? Eu fui aprendendo esse jogo na gestão, né? Então, em relação à organização, eu me dava bem de uma forma, mas os meus funcionários, cada um tinha um jeito de trabalhar. Então, eu fui implementando. Sei lá, passei por várias ferramentas. Trello, Notion, Monday, um monte de plataforma. Cada empresa eu trabalhei com uma. E Excel, muito Excel. Então, eu fui fazendo eu fui estudando, né, as pessoas com quem eu trabalhava, porque cada um tinha um jeito. E é importante fazer esse contato com as pessoas para você justamente conseguir fazer uma gestão boa e que dê resultado. Sim. E então foi implementando isso para a organização e ao mesmo tempo me conectando, né? Porque é uma questão de rapport, você entender o que a pessoa sente, qual que é a motivação dela, por que ela tá naquele emprego. Empatia, né, com a porque as pessoas falam assim, você, né, que trabalha, você tem que ter sentimento de dono, que não sei o que lá. Não, as pessoas não estão ali pra ser dono, elas só querem arrumar um emprego, às vezes, por questão de dinheiro, pra família, e que isso você tem que ter essa noção. Né? Não dá pra ficar implementando, seja um dono. Tipo, a pessoa não quer ser dono. Quem quer, chega e tem outro muda. Propósito, né? Exato. Então, você tem que, pra fazer uma boa gestão, não basta ter só a questão... a etiqueta que você tem que seguir na empresa. Não, tem a cultura. Você tem que... Só que para ter a cultura, as pessoas precisam confiar em você e, ao mesmo tempo, ter essa troca, né? Um se beneficia com o outro. Se é meu funcionário, sei lá, eu preciso atingir a meta X. Mas se você conseguir isso, você muda do seu cargo, ganha mais. Então, isso daí foi aprendendo ao longo dos anos, que me ajudou muito em questão de gestão. E trabalhar com metas também estimula muito a galera. Que aí, por exemplo, eu vejo em lançamento, né? O pessoal vai fazer um lançamento, a primeira coisa é o pessoal do suporte, meta pra quem for respondendo, for ganhando melhor suporte. E é uma forma de você estimular ainda mais o seu funcionário a trabalhar. Porque, tipo, ninguém tem o sonho de trabalhar, tipo, meu sonho é ser suporte de lançamento no digital. Ninguém nasce, né? É uma coisa de agora. É estranho pensar que algumas empresas têm esse tipo de comportamento. Não, pra você entrar aqui,
você tem que realmente querer trabalhar, esse é sua meta de vida. Tipo, não é isso, gente. Eu não consigo me enganar, porque eu não faria isso, entendeu? Tipo, tem os dois perfis, né? Tem a galera que só quer trabalhar ali pra ganhar no final do mês e tem o cara que quer se destacar e, tipo, só que esse cara quase que não precisa estimular, é igual o teu caso. Não precisava de motivação. Ninguém na agência, quando contratou de estagiária, que falou assim, não, você já é dona. Exato. Você simplesmente quis e fez acontecer, né? Você se autoestimula, né? Eu tinha minha motivação, aprender pra poder... E uma coisa que eu não falei é que eu entrei na agência pra montar a loja, que eu queria ter o conhecimento, mas as coisas foram acontecendo tão rápidas que não deu nem tempo de criar uma loja, né? Os clientes chegaram... E aí foi outros projetos, né? Eu participando de projetos de lançamento e tudo mais. E nunca abri a loja que eu queria lá no começo. Tipo, era só um trabalho temporário, mas não foi. E aí é isso. Mas você se vê hoje fazendo a coisa que você ama? Ou você ainda tem o pensamento de ter o seu negócio? Por exemplo, de criar um e-commerce, talvez? O que você pensa pro seu futuro, assim, trabalhando nessa gestão? Então, hoje eu não faria as coisas... Eu não abriria uma empresa sozinha, né? Eu tenho hoje, né, eu tô abrindo, inclusive, um e-commerce com a minha cunhada, minha ex-cunhada, aliás, que é um e-commerce que vai ser um negócio paralelo, né? Hoje, meu core vai ser gestão de tráfego para lançamentos, para campanha, já trabalhei com outros políticos, então, assim, meu core é esse, a minha prestação de serviço vai ser sempre essa. E, em paralelo, eu tenho algumas empresas, né, eu já montei esse e-commerce, vou montar uma outra de drop com a minha prima. E aí, cada coisa, independentemente, se toca sozinha, né? Vamos dizer assim. Mas o core vai ser sempre esse. Eu não tenho ainda nenhum objetivo de mudar a carreira. Porque eu ainda amo o que eu faço, né? Tipo assim, eu não queria fazer isso, mas eu aprendi a amar o que eu faço. E foi pegando experiência também nessa vibe, foi se adaptando praticamente, né? Mas hoje você é sozinha, né? Você não tem funcionário nem nada. Não, eu tenho meus freelas, mas tipo assim, contratar a pessoa pra ficar ali comigo, não. Sim. Porque os projetos que eu pego, muitas vezes só precisa de mim. Ou de um assistente ali de tráfego. E aí eu faço por projeto, né? Se eu precisar de alguém, eu vou, contrato, faço um projetinho ali de 3 meses no máximo, pra me ajudar a fazer algumas coisas que eu não consigo sozinha. Design também eu pego freela para projeto, muitas vezes os clientes têm. E, enfim, outras pessoas também. Atendimento eu não preciso, porque eu acabo fazendo diretamente com os clientes que eu me conecto. E por assim, né, eu vou levando. E no caso, uma dúvida mais minha e me colocando no lugar do pessoal que tá assistindo em casa também. Tipo, na época que você teve essas crises de burnout, esse estresse excessivo, porque o digital causa muita ansiedade, né? Porque da mesma forma que você tem resultados muito grandes, você pode ter problemas muito grandes, tanto físico, tanto trabalhar. Nossa. O Bruno Vieira veio aqui e ele, inclusive, fez a comparação, né? Que somos atletas de alta performance. Sim. E, tipo, como que você viu uma solução hoje pro pessoal que tá em casa? Tipo, eu vejo que nenhum podcast passa isso. Acho que seria muito interessante a gente falar sobre isso também. Como que você resolveu esses problemas, tanto de ansiedade, burnout? Então, não resolvi. Vou sempre passar por isso, por quê? Antes de todo o trabalho, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Sim. E então eu sempre quis resolver as coisas, né? Até esse negócio de delegar, eu queria manter comigo, porque eu sei que eu faço negócio rápido e tudo mais. E aí, o que acontece? O primeiro burnout aconteceu porque eu acumulei muito trabalho. Tinha 2 agências que eu estava administrando, quase 200 clientes ali com a equipe. E esse primeiro burnout me mostrou que, tipo assim, não dá pra agarrar tudo ao mesmo tempo, né? Eu tenho o meu limite, né? Por mais que eu tenha equipe tocando, eu tenho que saber o meu limite. E eu não soube nessa época. E aí, esse primeiro burnout me alertou sobre isso. Só que aí surgiram mais 2. Também de trabalho, né? Tipo assim, um momento que o segundo burnout que eu tive foi porque eu tava desgostosa com o que eu tava fazendo. E ao mesmo tempo eu tinha meu resultado, mas eu não achava aquilo como mérito meu. E aí eu fui pilhando tanto a minha cabeça que eu fui falhando nas coisas. E essa falha gerou outro burnout. Que aí eu também fui parar no hospital e tudo mais. É sempre a mesma... o mesmo padrão. Só que a questão emocional, óbvio, eu não tenho uma fórmula secreta pra falar, olha, você não vai ter burnout, mas... Querendo ou não, o nosso meio, outros meios também, a gente se compara muito.
Ainda mais pessoas hoje que a gente tá vendo com, sei lá, 15 anos fazendo milhões. Não tem como você não se comparar. Sim. A gente trabalha com o digital. Às vezes eu quero excluir meu Instagram, mas não dá pra excluir o Instagram, porque vem muita coisa dali, tipo, muitos clientes. E não tem como. Então, eu diria assim, cuidado, obviamente, com a sua saúde. Mas se você não passar por determinadas situações ruins, você também não vai aprender. Então, às vezes eu até falo, você tem que passar por isso. Eu gosto de passar por coisas ruins porque eu aprendo pra caramba. Tipo assim, eu tive um problema no passado que acabou com todos os campos da minha vida. Tipo assim, o de relacionamento, financeiro, onde eu tava morando, tudo. Tipo assim, na mesma semana. E eu falo até hoje com a minha psicóloga, que eu fiz 25 anos. Na época, ano passado eu tinha 24. Mas eu tava mudando meio que o ciclo. E aí, nesse período, acabou tudo. E tipo assim, eu me vi começando do zero, basicamente. Eu fui até um dia pra casa dos meus pais, que eu não tinha onde ficar. E aí, eles me deram um sermão. Eu falei, o quê? Eu tenho 24 anos nas costas, trabalho desde meus 3 anos de idade. Vou escutar um sermão dos meus pais, porque eu vim ficar um dia na casa deles. Aí eu peguei minhas coisas, peguei um Airbnb e falei, foda-se, eu vou dar um jeito de me virar. E aí, com essa queda, quando você se vê, assim, sem saída, justamente por conta emocional, esse não é colapso, mas quando você cai, muita coisa tende a fluir novamente, né? Porque você se sente motivado a voltar pro nível que você tava, ou até mais. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive uma crescente muito grande desde o ano passado, depois desse problema. E aí, a questão emocional, eu sempre, né, tive minha psicóloga, que ela me atende desde meus 14 anos de idade, que eu sempre tive problemas com meus pais. Então, eu tive esse suporte também de, no burnout ela me ajudou a sair. Eu fui lendo sobre, como é que chama? Autoajuda. Eu li muitos livros de autoajuda justamente por isso, né? Então, uma dica que eu dou é os livros de autoajuda, psicóloga sempre, porque essa questão de comparação, se você não tem alguém do seu lado falando, cara, vai de leve, vai com calma, você vai chegar num outro patamar, às vezes um burnout, e você tem que ter esse suporte de alguém ali te brecando ou até te alertando, porque na hora que você cair, alguém vai ter que te levantar também, porque pra você sair disso é bem difícil. Eu tive 3, se eu não tivesse suporte da minha psicóloga em 2 ali, talvez eu não teria levantado. Não, nos 3, não teria levantado. O que não precisa, né? Se você colocar na balança ali, tipo, vai mudar muita coisa na sua vida? Pra mim, não mudou muita coisa, mas óbvio, pro meu ego, pra minha carreira, pro meu currículo, teve uma bagagem do caralho. Tipo assim, eu olho pra aquilo e falo, não acredito que eu consegui fazer isso. Eu fico me olhando assim, pensando no passado, eu falei, cara, quando eu imaginar que eu ia fazer isso na minha vida? Nunca. E aí, então, esses problemas que muitas pessoas encaram, tipo assim, nossa, é o fim da vida. Não, não é. Pra mim, eu adoro. Adoro ter essa oscilação de humor, adoro que eu tive vários burnouts, porque foi quando eu tive meu salto, né? Então, tem que ter esses 2 tipos de mindset. Uma, você tem que tomar cuidado, você vai ter que ter um suporte sempre ali com você, se você quer se levar ao extremo, né? Porque a gente se leva ao extremo, a gente passa nossos limites pra algumas coisas. Eu passei dos meus limites várias vezes, porque eu queria cada vez mais. E eu, graças a Deus, eu sempre tive esse suporte, né? Eu tive a consciência de buscar ajuda, remédio, médico, tudo. Então, tem que ter essa consciência. Se você quer arriscar, tenha um suporte do seu lado, pelo menos. É que o pessoal tem meio que um vício, né? É normal, tipo, até a gente que trabalhou com drop mesmo, a gente fica, nossa, na obsessão de que acha que o dia tá acabando mais rápido, que não dá conta de tudo. Aí quando você vai ver, você quer trabalhar mais do que dá. E, tipo, essa sensação mesmo que vai deixando doente aos poucos, né? Então você vai se desgastando muito. Agora, indo para um lado mais teórico do drop e tudo, e até a questão de e-commerce, você acha que tem algum formato, um arroz com feijão, que dá certo hoje no Google? Porque, a gente veio do Google AdWords lá atrás, foi evoluindo. E hoje, você acha que tem um modelo que você pode anunciar no Google que dá muito resultado? Assim, eu acho complicado isso porque tem a fórmula, mas tem por exemplo, cada nicho é um jeito. Então, não tem como, assim, a gente aplicar a mesma estratégia para vários nichos diferentes, mesmo que seja e-commerce, dropshipping, que talvez não funcione. Então, existe o arroz com feijão, que eu sempre falo, as campanhas de Google, que você tem que ter para um e-commerce e para um drop, shopping, DSA, que é o Dynamic Search Ads, display,
né? Hoje tem o Smart, que faz já o remarketing, você usa ele também, e a pesquisa. Essas campanhas são a base para qualquer e-commerce que eu subo. Depois vem o a mais, né? Aí eu tenho campanhas que às vezes o cliente está começando. Porque assim, como eu tive clientes muito grandes, às vezes facilitou por conta de brand. E eu vejo essa questão de brand muito forte. Eu já peguei cliente, tipo, de 50 anos, assim, de empresa, que só de você colocar um negocinho ali no Google baixo, o investimento vai ter um retorno gigantesco. Mas é porque muita gente conhece o nome e tudo mais. Então, a fórmula é você ter a sua base, as 4 campanhas que eu falei de Google, e trabalhar muito brand se você é uma pessoa nova no mercado. Por quê? Só assim as pessoas vão te conhecer. É aquele mesmo negócio que eu falei quando eu comecei lá na Doce Mundo. Tipo assim, eu primeiro apresentei o produto para depois vender para eles, né? Então as pessoas precisam te conhecer antes para saber que você existe para poder comprar também de você. Então, para drop e e-commerce eu falaria essas 4 campanhas como base, mas apostar muito no brand. Hoje o TikTok tá ajudando muito, né? TikTok, você faz ali uma campanha demonstrativa de produto, cara, o pessoal pira, compra muito. E outra coisa que eu gosto de falar não existe a melhor plataforma, né? TikTok, Google, Facebook. Eu sempre gosto, ainda mais quando o cliente tem investimento, de trabalhar com várias mídias. Então, quando eu faço um planejamento de mídia, eu coloco um dinheiro no Google, um dinheiro no Facebook, Instagram, o TikTok e outros, dependendo do nicho, às vezes eu coloco no LinkedIn, uma coisa assim que faz sentido, né? Porque depende do funil também do produto. Então, eu levo isso como base para muitos serviços, muitos produtos, mas não existe e não existe fórmula secreta. Você tem que, óbvio, testar, mas também ter o conhecimento do que é funil. Então, o funil, basicamente, a pessoa conhece seu produto lá em cima. Então, você vai ter que trabalhar bastante seu brand. A pessoa tá mais ou menos ali. Então, já dá pra você fazer umas campanhas base e uma coisinha ou outra de brand. Agora, tá no fundo, cara, taca dinheiro em Google, porque fundo de funil em Google é maravilhoso. A pessoa vai lá, já pesquisa seu nome, pesquisa o produto, já sabe quem é você e já vai comprar. Então, tem que ter esse negócio. Não é, tipo, desenhado no papel engessado, mas é uma coisa que eu já replico pra muitos clientes. Assim, né? Exato. E dessas plataformas todas que você usa, tipo assim, qual que você acha mais fácil pra alguém começar? Porque, tipo, o cara que tá começando, ele não vai usar todas simultâneas, de forma simultânea. Por que você acha que é mais fácil, assim, pra aprender, pra começar? Mais fácil, mais barata hoje é TikTok e Kawaii. Kawaii, assim, é fácil, mas a plataforma tá tão ruim, mas tão ruim, que, tipo assim, você vai ter mais estresse do que... Mais difícil analisar, né? Exato. Facebook é muito fácil você, né, ter ali a intuição de ir lá nos botões, fazer as coisas, mas tá um pouco mais caro, né? Hoje a inflação ali tá alta em qualquer coisa, no CPC, no CPA, enfim. Então, para começar e ter algum tipo de resultado, eu apostaria em TikTok, Kawaii, né, que tem uma barreira de entrada menor, porque você vai gastar menos, porque as coisas estão mais baratas lá. E agora, dependendo do nicho, que já sabe que dá mais resultado em Instagram, Facebook, mas vai de leve, entendeu? Porque aí você tem que também desenvolver um pouquinho mais. Google é a última plataforma que eu falar. Não, mentira. LinkedIn também é bem difícil. Google, antes de LinkedIn, seria as últimas plataformas, assim, que eu diria pra pessoa aprender. Porque realmente é mais complicado. Ali, né? E o resultado no Google demora um pouco mais pra vir, né? Porque o pessoal, nesse mês aí que a gente tá recebendo nossos convidados aqui, o pessoal fala muito que o Google é cerca de 15 dias pra você ver resultado, né? Mas depois que você vê, é constante. Tipo assim, depois que você pega a fórmula, o resultado assim, né? Constante. Tipo, exato. Facebook você tem antes e tal, mas às vezes não é sempre que você vai ter aquela constância de resultados. O Facebook te ajuda, mas você tem que saber o que você tá fazendo ali. Exato. Tem que ficar mudando muita coisa. Isso é uma diferença de plataforma. O Google já trabalha mais otimizado sozinho, Exato. né? Google... Fora coisa de bloqueio, né? Bloqueio tem muito. E assim, o Facebook, querendo ou não, você faz estratégia ali de anúncio e tal, você tem que trocar toda hora. Google não, você sobe vários anúncios, obviamente, mas você não precisa ficar trocando. Você vai ver qual que tá dando melhor resultado, vai pausando os que não tem e ponto. Você não tem que ficar subindo vídeo novo, anúncio novo. É isso. Pamela, obrigado pela sua participação aqui. A gente fica muito feliz que você aceitou o convite, principalmente pelos seus insights e todo o seu background nesse conhecimento. E a gente tá fica muito feliz de ter você aqui com a gente. É uma história bem diferente, assim, tipo, vem muito player, faturamento alto e tal.
Mas, tipo, você vem da gestão, então é uma outra forma de ganhar também. Sim. Então, tipo, dá pra galera tirar muita coisa boa disso aí. Sim. A gente agradece e muito obrigado. Obrigada, gente. Fiquei muito feliz. Valeu. Valeu, pessoal. Então, pra você que acompanhou até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Pamela, qual que é o seu Instagram? É Pamela Duarte com 2U. E no LinkedIn também, é Pamela Duarte com 2U. Boa. Então a gente já vai deixar aqui na descrição o Instagram da Pamela. E se você ainda não tem tempo para acompanhar o podcast inteiro, o nosso TikTok com os nossos cortes curtos é CartPandaBR no TikTok e CartPandaBR também no Instagram, onde você vai acompanhar conteúdos tão bons para você, tanto para começar no drop ou no e-commerce, muitas dicas educacionais para você e os nossos cortes aqui do podcast. A gente vai ficando por aí e até a próxima, pessoal. Valeu.